Estudo Bíblico Mateus 8. A partir desse capítulo até o 10, o livro de Mateus focaliza o reino de Deus. Versos 1 a 4, a cura de um leproso. A lepra, nessa época, era fatal, e a pessoa viu seu corpo sendo destruído aos poucos. Ela ia morrendo em vida. Essa morte em vida era muito temida e vista como um sinal de pecado. Quem tocasse numa pessoa com lepra se tornava cerimonialmente impuro. Mas, nesse caso, Jesus não se tornou impuro. O leproso é quem ficou puro. Até esse paradigma, Jesus quebrou. Nota homilética: a doença e sua cura. Os males lamentáveis são físicos e espirituais. A enfermidade física é uma infelicidade, mas a da alma envolve pecado. A cura do corpo pode advir de remédios ou da intervenção divina, mas os males da alma só podem ser curados pelo sangue de Jesus. Embora para Jesus o pecado que reside em nós seja imensuravelmente pior do que a lepra, ele está disposto a nos tocar também e a nos purificar. Não digas a ninguém. Verso 4. Jesus não teve a intenção de evitar publicidade, pois muitos testemunharam o milagre, mas de evitar que a notícia chegasse aos ouvidos do sacerdote prematuramente, o qual poderia formar um preconceito contra o homem. Cristo queria que a purificação fosse oficialmente declarada primeiro, e que isso fosse por testemunho de que o Antigo Testamento apontava para Jesus. Versos 5 a 17. Cura do servo do centurião e outras curas. Um centurião era um oficial do Império Romano, comandante de uma centúria ou destacamento de 100 soldados. O procedimento e a fé que esse homem manifestou provocaram a admiração de Jesus. Verso 10. Esse oficial tinha uma apreciação pela autoridade de Jesus que ultrapassava de qualquer pessoa em Israel. Uma percepção de sua própria indignidade, acompanhada de uma grande fé em Jesus. Versos 8 e 9. A fé do centurião é ainda mais marcante, uma vez que até aquele momento não havia nenhuma indicação de Jesus ter curado qualquer pessoa com apenas uma palavra. O fato do centurião ser um gentio forneceu a ocasião para a predição do endurecimento de Israel e da extensão do evangelho do reino para os gentios. A mesa de Abraão, verso 11, é o tema do banquete messiânico de Isaías 25, versos 6 a 9. Os gentios agora aparecem no lugar dos filhos naturais, e esse tema aparece nas parábolas dos lavradores maus, capítulo 21, versos 33 a 44, e na parábola das bodas, 22, versos 1 a 14. Israel tentou obter a justiça pelas obras, mas falhou em obtê-la, enquanto os gentios que sabiam que mereciam somente condenação buscaram a misericórdia de Deus e a obtiveram. Trevas, choro e ranger de dentes, verso 12, representam a extrema e desesperada aflição daqueles que serão finalmente excluídos do reino. Versos 14 e 15 nos indicam que Pedro era casado e que possuía casa. Marcos 1, 29. Paulo menciona que Pedro levava a esposa nas viagens missionárias. 1 Coríntios 9, verso 5. Verso 16. Endemoniados. Para desafiar o ministério de Jesus, Satanás lançou ofensivas de forças malignas. Lucas 4, 33. Não é válida a ideia que diz que os antigos confundiam doenças com possessão demoníaca, revelando ignorância e superstição. A Bíblia define doenças e também é específica quando se trata de possessão de demônios. Verso 17. Para que se cumprisse.
Mateus mostra Jesus Cristo como Rei prometido pelas profecias do Antigo Testamento, por isso há tantos textos que vinculam Jesus com as profecias, 93 citações. Isto, porém, não significa que Jesus procurasse profecias do Antigo Testamento para depois se esforçar para cumpri-las. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades. A cura de doenças, um dos efeitos do pecado, efetuada por Cristo, indica sua competência em lidar com a causa principal. Assim, essas curas foram um cumprimento parcial de Isaías 53:4, que foi completado no Calvário quando o pecado do homem foi levado por Cristo. Versos 18 a 22. O Filho do Homem, verso 20, usado para designar o Messias, João 12:34. A comparação de diferentes textos, como Mateus 16, versos 13 a 15, Lucas 9, 22 e 22, versos 69 e 70, mostra que o título pertencia a Jesus, o Filho de Deus. Este termo pode ter dois sentidos. Um, que Jesus era plenamente humano, o homem ideal e representante da raça humana. 2, também mostra que Jesus é o Messias eterno, vindo do próprio céu, segundo a profecia de Daniel 7, versos 13 e 14, a qual Jesus aplicava a si mesmo. Mateus 26, 64. Os dois sentidos reúnem-se na missão de Jesus, incluindo-se a parte final dessa missão, a futura segunda vinda, na qual Jesus será juiz do universo. João 5, 22, 27. Segue-me, verso 22. A prova de alguém ser discípulo de Cristo é o fato de segui-lo, procurando executar sua vontade. Mateus 28, 20. Sepultar os pais era uma das obrigações mais rígidas da sociedade judaica. Mas Jesus ensina uma lealdade maior para com ele mesmo. Ver também Lucas 9, versos 59 e 60. Ele ensinou-nos que temos que largar tudo para segui-lo, principalmente as tradições. Versos 23 a 27. Jesus ia atravessando o lago da Galileia, saindo de Cafarnaum e indo para Gadara, uma travessia de 10 quilômetros. Jesus dormia exausto depois de tanto trabalho. A tempestade súbita era típica daquela região. O fato de Jesus ter acalmado a tempestade mostra sua divindade, uma vez que no Antigo Testamento era Deus quem acalmava os mares e os ventos. Daí a surpreendente pergunta dos discípulos: quem é este? Versos 28 a 34. Terra dos Gadarenos. Foi assim denominada a segunda cidade de Gadara, ao sul. Marcos e Lucas dizem Gerazenos, da vila chamada Gerasa, agora em ruínas à beira do lago, que talvez ficasse no distrito pertencente a Gadara. Mateus faz um breve relato sobre dois endemoniados. Lucas, como médico, se interessa pelo lado humano das coisas. Dá um relatório completo de um deles, descrevendo a história de sua doença e também sua atitude depois de curado. Lucas 8, versos 28 a 39. Verso 29. Os demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus e eles tinham uma queixa aparentemente legítima. Ele tinha vindo antes do tempo, ou seja, antes do dia do julgamento. Mas Jesus estava inaugurando o reino de Deus e os poderes das trevas estavam sendo quebrados. Verso 31. Mande-nos para a manada de porcos. Por que um pedido tão estranho da parte dos demônios? Talvez fosse para agarrar uma última oportunidade de fugir ao confinamento no abismo. Lucas 8:31 e Apocalipse 20, versos 1 a 3. Mas os porcos debandaram, atirando-se no despenhadeiro. Ao pedido dos demônios, Jesus os enviou para um lugar que prefigurava o abismo. Verso 34. Que se retirasse. Jesus foi expulso de Gadara.
Talvez o prejuízo material causado pela morte de 2.000 porcos era considerado mais importante do que uma grandiosa obra espiritual de libertação. Lucas 8:32. Havia medo por parte da população, Lucas 8:37. Horrorizados, mas não arrependidos, não quiseram mais saber de Cristo.